Olá, bem-vindo e boa tarde a você que segue acompanhando a programação da HIT. Vamos agora saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, dia 15 de setembro. Vamos começar essa edição com um dado bem alarmante divulgado hoje pela Secretaria Nacional de Trânsito. No primeiro semestre deste ano, uma média de 288 motoristas foram multados por dia por dirigirem alcoolizados. 37% a mais do que no mesmo período do ano passado. Além de ser considerado crime e poder até causar a prisão do motorista, o prejuízo para quem é flagrado embriagado ao volante não é pequeno. O valor é de R$ 2.934,70, já que nesse caso é aplicado o fator multiplicador. De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, multas consideradas infrações gravíssimas podem receber um fator multiplicador de 3, 5 ou 10 vezes, de acordo com o risco que o motorista oferece à segurança no trânsito. Para embriaguez ao volante, o multiplicador aplicado é 10 vezes. A CNH também é suspensa por 12 meses. E olha só, a 4ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Uber a pagar uma multa de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e obrigou a plataforma a registrar seus milhares de profissionais prestadores de serviços. O juiz Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, atendeu o pedido do Ministério Público contra a Uber para que assine a carteira dos motoristas por entender que existe sim um vínculo empregatício entre os trabalhadores e a empresa. Portanto, para o magistrado, a empresa sonegou direitos e também deixou esses colaboradores sem proteção social. Aqui ao meu lado está o Alexandre Padilha, que é motorista da Uber já há 4 anos. Ele vai compartilhar um pouco da história dele com a gente. Ele que concorda com essa decisão do juiz, não é mesmo, Alexandre? Sim, concordo plenamente com a decisão do juiz, né? Eu acho até muito justo e já foi até demorado um pouco para tomar essa decisão, porque o motorista, ele emprega o seu veículo, emprega a sua força humana e mal recebe por uma. E as plataformas, elas ficam se brigando entre si por valores para poder ter a maior taxa, o maior percentual para ficarem com a fatia deles. Com isso a gente trabalha de uma forma exaustiva, colocando inclusive o próprio usuário da plataforma nesse cenário de insegurança. E fora isso, o motorista ele não tem segurança nenhuma, nem social. Se o motorista acontecer algum acidente, ele ficar doente um dia, infelizmente ele não vai ser remunerado por isso. Não existe descanso semanal remunerado, não existe nenhuma garantia sequer para o trabalhador com relação a isso. Ok, obrigada por nos atender, Alexandre. Bem, diante dessa situação, além de contratar esses profissionais, o juiz estabeleceu uma multa de R$ 1 bilhão à Uber por danos morais coletivos. Metade desse valor será destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e a outra metade irá para associações de motoristas de aplicativos que sejam registradas em cartório. E para entender os detalhes desse processo, eu conversei também com o presidente do sindicato da categoria. Acompanhe. Esse processo nosso aí começou há mais de 5 anos, né? Onde a gente ingressamos ali junto ao Ministério Público. E ao longo desses anos aí, né, a gente aguardando uma decisão favorável a gente. E ontem nós tivemos a felicidade de ter essa devolutiva por parte do Judiciário e estamos muito felizes. Sabemos que a empresa ela vai entrar com um processo, né, de anulação desse processo, porém é uma grande vitória para a classe trabalhadora. E o trabalhador tem que ficar tranquilo, porque, na verdade, isso vai trazer segurança jurídica para o trabalhador. O trabalhador hoje não pode estar na rua trabalhando, se ele for bloqueado, infelizmente, se ele perder a vida, como fica o seu familiar? Então, tudo que o sindicato faz e ingressa sempre é a favor do trabalhador. A vida do trabalhador, em termos do horário que ele vai trabalhar, né, os ganhos deles, não é isso que a gente estamos interferindo com esse processo. E sim, nós estamos mostrando para o trabalhador que existe um vínculo direto dessas plataformas junto à nossa categoria. Então, tem que confiar no movimento sindical, tem que apoiar o movimento sindical, apoiar os trabalhadores, porque só assim nós vamos conseguir ganhar dessas empresas que são enormes e sempre vem trabalhando contra o trabalhador. Então, confie que vai dar tudo certo no final. Em nota, a Uber afirmou que irá recorrer da decisão e que há mais de 6.000 sentenças favoráveis a ela em varas e tribunais de justiça de todo o país.
Vamos agora ao Minuto da Economia desta sexta-feira. Não é novidade que fazer bico ou trabalhar em casa virou alternativa para milhões de brasileiros que precisam pagar as contas do mês. Os números divulgados hoje pelo IBGE provam que a atividade está crescendo. Desde 2019, um ano antes da pandemia, a porcentagem aumentou mais de 50%. No ano passado, quase 7 milhões de pessoas resolviam suas questões profissionais sem sair de casa. É o maior número da história de quem, no mínimo, economiza o dinheiro da condução. O chamado home office, que antes era quase exclusivo de atividades voltadas à prestação de serviço para uma empresa, ganhou adeptos da modalidade, mas de maneira autônoma. São os microempreendedores que vão desde o carpinteiro com uma oficina doméstica, passa pela costureira que quer seguir o seu próprio molde de negócios e termina com aquela pessoa que prepara comida e venda na rua ou espera alguém pedir para enviar a encomenda. E sempre aparece uma receita nova deste que está sendo o novo negócio da China. Não para os sindicatos. Pela primeira vez desde que o número de sindicalizados começou a ser medido, o percentual ficou em menos de 10%. Até porque não existe motivo para o autônomo pagar mais um carnê. São os arranjos da economia. E olha só, a Índia está em alerta por causa do reaparecimento do vírus Nipah. Segundo autoridades, 2 mortes já foram confirmadas. As autoridades fecharam algumas escolas em pelo menos 7 aldeias no distrito de Kozhikode, no estado de Kerala, que foram declaradas zonas de contenção. Especialistas se espalharam para coletar amostras de fluidos de morcegos e árvores frutíferas na região onde o vírus Nipah é considerado bastante letal. Este é o 4º surto enfrentado pela região desde 2018. Amostras de urina de morcego, excrementos de animais e frutas meio comidas foram coletadas em Marutonkara, a aldeia onde viveu a primeira vítima. Situada ao lado de uma floresta de 121 hectares, que abriga várias espécies de morcegos. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus foi detectado no distrito de Kozhikode. Nas últimas 48 horas, mais de 700 pessoas foram testadas na área, com 2 adultos e uma criança internados para observação após resultados positivos. Os estados vizinhos de Karnataka e Tamil Nadu encomendaram testes para visitantes de Kerala com planos de isolar qualquer um com sintomas gripais. E a Organização Mundial da Saúde revelou que 2.600.000 pacientes morrem todos os anos no mundo devido a erros evitáveis na assistência à saúde, o que equivale a 5 pacientes a cada minuto. De acordo com a OMS, de cada 10 pacientes, 4 sofrem algum tipo de prejuízo durante o atendimento na atenção primária e ambulatorial, com os principais erros relacionados a diagnóstico, prescrição e uso de medicamentos. Sem contar, por exemplo, do impacto direto na vida dos pacientes, já que os erros de medicação resultam em um custo de mais de 40 bilhões de dólares, cerca de 196 bilhões de reais por ano. Para a organização, esses erros são inaceitáveis. Por isso, desde 2019, a entidade instituiu o dia 17 de setembro como o Dia Mundial da Segurança do Paciente, com o objetivo de chamar a atenção global para essa questão. Neste ano, o tema central da campanha é engajar pacientes para a segurança do paciente, focando na necessidade de cada vez mais as instituições de saúde ouvirem seus pacientes, familiares e cuidadores, para que eles sejam participantes ativos dos cuidados. Um slogan para reforçar a importância de oferecer um nível de representatividade e de escuta para esse paciente muito superior ao que é tido atualmente na maioria das instituições de saúde. É uma ideia de inclusão do paciente em todo o processo de cuidado, fornecendo um atendimento seguro e de qualidade, garantindo os seus direitos. De maneira geral, segurança do paciente é um atributo da qualidade da assistência e é a capacidade de um serviço de saúde, junto com a sua equipe de profissionais, de evitar lesões, danos, feridas ou outros problemas decorrentes do cuidado.
Ou seja, fazer com que esse paciente não adquira alguma condição que ele não tinha quando deu entrada no serviço de saúde. Além disso, a segurança do paciente também é extremamente importante para garantir a confiabilidade de uma instituição de saúde. Na maioria das vezes, os eventos adversos são causados por falhas humanas ou de processos internos que podem ser corrigidos e melhorados. Por exemplo, um paciente bem informado funciona como uma barreira para evitar erros, pois ele, compreendendo seu tratamento e sua condição, vai perceber caso alguma mudança ocorra durante seu tratamento. Mas isso só é possível quando existe uma discussão de processos, comunicação eficaz, diagnóstico assertivo e profissionais treinados e capacitados. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Eu volto ao vivo às 10 da noite ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Desde já, um excelente fim de semana e obrigada pela companhia. Tchau.